Audiobook projetado por Cristiane Batista, muito grata. O problema dos tipos na interpretação dos sonhos. Jung. Ao contrário de todos os outros ramos da ciência onde é procedimento legítimo lançar uma hipótese sobre um objeto impessoal de pesquisa, na psicologia vemo-nos inevitavelmente confrontados com a relação entre dois indivíduos humanos, não podendo nenhum deles ser desviado de sua subjetividade ou ser despersonalizado de alguma outra forma. Podem naturalmente concordar em tratar de modo impessoal e objetivo um assunto qualquer, mas quando a totalidade da personalidade se torna o objeto da discussão, há dois indivíduos em confronto e toda unilateralidade fica excluída. Só é possível haver progresso se houver um acordo. Uma certa objetividade do resultado final só pode ser comprovada por meio de uma comparação com a norma válida no meio social do indivíduo e também com base em seu equilíbrio interior, isto é, em sua saúde mental. Isto não significa que o resultado deva equivaler a uma total coletivização, pois isto levaria a um estado altamente desnatural. Pelo contrário, é característico da sociedade normal e mentalmente sadia que as pessoas tenham habitualmente opiniões opostas. Fora do campo das peculiaridades humanas instintivas, é relativamente rara uma concordância em geral. As diferenças de opinião são o veículo da vida intelectual da sociedade. Mas não devem ser colocadas como meta, pois a concordância também é importante. Uma vez que a psicologia repousa no fundo em antagonismos equilibrados, nenhum julgamento pode ser definitivo e sua reversibilidade deve ser sempre levada em consideração. A razão dessa particularidade deve ser buscada na circunstância de que fora da psicologia e além dela não há critério que nos coloque em posição de formarmos um juízo definitivo sobre a natureza da psique. Tudo o que podemos pensar encontrar-se num estado psíquico, isto é, no estado de uma representação consciente. A dificuldade da ciência natural está em colocar-se de certa forma fora desse estado. A única realidade é a pessoa individual e concreta. Sendo porém impossível formular ou ensinar psicologia ou descrever indivíduos, é preciso estabelecer certos pontos comuns que nos permitam ordenar o material empírico. Podemos elevar a princípio ordenador qualquer semelhança ou dissemelhança, seja de tipo anatômico, fisiológico ou psicológico, contanto que seja suficientemente geral. Para nossa finalidade, sobretudo psicológica, vai tratar-se de um princípio ordenador psicológico, ou seja, o fato muito difundido e de fácil observação de que um grande número de pessoas é claramente extrovertido e outro é introvertido. Não há necessidade de esclarecimento especial desse conceito, pois já faz parte da linguagem comum. Este é um dos muitos pontos em comum entre os quais podemos escolher, e como se trata aqui de apresentar o método e a abordagem para a compreensão dos sonhos como a fonte principal dos símbolos naturais, este ponto em comum nos parece adequado para nossa finalidade. Como lembrei antes, o processo de interpretação consiste na confrontação de duas mentalidades, a do analista e a do analisando, e não no emprego de uma teoria pronta. A mentalidade do analista se caracteriza por uma série de peculiaridades individuais que talvez não seja menor do que a do analisando. Elas funcionam como preconceitos.
Não se pode esperar que o analista seja um super-homem somente pelo fato de ser médico e dispor de uma teoria e de uma técnica correspondente. Só quando pressupõe que sua teoria e técnica são verdades absolutas que abrangem a totalidade da psique humana, pode sentir-se superior. Mas como esta suposição é mais do que duvidosa, nunca pode ter certeza delas. Por isso será acometido de dúvidas, ao menos secretamente, se ele tomar semelhante atitude e confrontar a totalidade humana de seu analisando com uma teoria e técnica que constituem apenas tentativas hipotéticas, em vez de confrontá-la com a totalidade viva de sua própria individualidade, o único equivalente da personalidade do paciente. A experiência e o conhecimento psicológicos são simplesmente de grande proveito para o analista, mas não lhe garantem um refúgio fora do campo de batalha. Ele é colocado à prova tanto quanto o analisando. Consistindo a análise sistemática dos sonhos na confrontação de dois indivíduos, é de grande importância saber se os dois coincidem quanto ao tipo. Se forem do mesmo tipo, pode acontecer que se entendam por longo tempo sem atrito, mas se um deles for extrovertido e o outro introvertido, seus pontos de vista diferentes e opostos podem chocar-se de imediato, principalmente se não estiverem conscientes do próprio tipo ou se estiverem convencidos de que seu tipo é o único certo. Este defeito logo se evidencia, pois o valor de um é o desvalor do outro. Um deles vai escolher o que a maioria considera certo, o outro vai rejeitá-lo exatamente porque é do gosto de qualquer um. O próprio Freud definiu o tipo introvertido como um indivíduo que se comporta de modo doentio consigo mesmo. Mas introspecção e autoconhecimento podem igualmente constituir valores elevados. A diferença aparentemente pequena entre o extrovertido, que coloca a ênfase nas coisas externas, e o introvertido, que se ocupa da superação de situações da vida, quase não tem importância ao se lidar com sonhos. Desde o começo é preciso ter claro que aquilo que um preza e valoriza pode ser muito negativo para o outro, e aquilo que um erige em ideal talvez cause repulsa ao outro. Este fato se torna mais evidente à medida que nos aprofundamos nos detalhes das diferenças tipológicas. Extroversão e introversão são apenas duas das muitas peculiaridades do comportamento humano, mas muitas vezes são bem evidentes e fáceis de reconhecer. Quando observamos, por exemplo, indivíduos extrovertidos, percebe-se logo que eles se diferenciam sob muitos aspectos e que o ser extrovertido é um critério muito superficial e geral para caracterizar de fato uma pessoa. Por isso procurei outras características básicas que pudessem contribuir para colocar certa ordem na multiplicidade quase infinda da individualidade humana. Sempre me impressionou o fato de haver um número espantoso de indivíduos que só fazem uso de sua inteligência quando absolutamente necessário, sem que por isso sejam imbecis, e muitos outros que empregam sua inteligência, mas de forma inacreditavelmente tola. Impressionado fiquei também ao descobrir que muitas pessoas inteligentes e de espírito lúcido, enquanto se pôde constatar, viviam como se nunca tivessem aprendido a fazer uso de seus órgãos sensoriais, não viam o que estava diante de seus olhos, não escutavam as palavras que se impunham a seus ouvidos, não percebiam as coisas em que tocavam ou que provavam, viviam sem consciência de seu próprio estado corporal. Outros pareciam viver num estado de consciência muito singular,
como se o estágio em que se encontravam fosse definitivo, sem possibilidade de mudança, ou como se o mundo e a psique fossem neles estáticos e assim permanecessem para sempre. Pareciam não ter fantasia alguma e depender completa e exclusivamente de suas percepções sensoriais. Chances e possibilidades não existiam para eles, e em seu hoje não havia lugar para um verdadeiro amanhã. O futuro era simplesmente a repetição do passado. O que gostaria de transmitir ao leitor é a primeira impressão passageira que tive em minhas observações das muitas pessoas que encontrei. Logo percebi que as pessoas que usavam sua inteligência eram as que pensavam, isto é, que procuravam adaptar-se às pessoas e às circunstâncias da vida com a ajuda de suas faculdades intelectuais, e que os indivíduos, igualmente inteligentes, mas que, apesar disso, não pensavam eram aqueles que se orientavam pelo sentir. Sentir é uma palavra que necessita de explicação. Usamos a palavra sentir quando se trata, por exemplo, de sentimento, no sentido da palavra francesa sentiment. Mas empregamos o mesmo termo para exprimir uma intuição, tive um sentimento de que. O que entendo por sentir, em oposição a pensar, é um juízo de valor como, por exemplo, agradável e desagradável, bom e mal, etc. De acordo com esta definição, sentimento não é nenhuma emoção nem afeto que, como dizem as palavras, são manifestações espontâneas. O que entendo por sentimento é, antes, um simples julgar, sem aquelas reações evidentemente corporais que são características de uma emoção. Sentir é, como o pensar, uma função racional, ao passo que a intuição, para a qual também usamos a palavra sentimento, é uma função irracional. Enquanto retrata um pressentimento, não é o produto de um ato da vontade, mas bem mais um acontecimento espontâneo que depende de circunstâncias outras e internas, em vez de um julgamento consciente. Parece mais uma percepção sensorial que é também um acontecimento irracional enquanto depende essencialmente de estímulos externos ou internos que devem sua existência a causas objetivas e físicas, em vez de causas racionais e psíquicas. Os 4 tipos de função a seguir correspondem aos meios de que se serve a consciência para orientar-se, a sensação, percepção sensorial, nos diz que algo existe, o pensar nos diz o que é, o sentir nos diz se é agradável ou não, e a intuição nos diz de onde vem e para onde vai. O leitor precisa ter bem claro que estes 4 critérios representam apenas alguns pontos de vista entre outros como, por exemplo, força de vontade, temperamento, fantasia, memória, moral, religiosidade, etc. Não há neles nada de dogmático nem pretendem ser a verdade última sobre coisas psicológicas, mas seu caráter fundamental nos recomenda como princípios úteis de ordenamento. A classificação em si não tem sentido, se não fornecer um meio de orientação e uma terminologia de uso prático. Eu a considero muito útil quando me cabe o dever de explicar os pais aos filhos, o esposo à esposa, e vice-versa. Também é útil quando procuramos entender nossos próprios preconceitos. Se quisermos interpretar o sonho de outra pessoa, pode acontecer que devamos, ao menos provisoriamente, sacrificar nossos julgamentos apressados e reprimir nossos preconceitos. Isto não é fácil nem cômodo, pois exige uma energia moral que não é do gosto de qualquer um.
Se não houver um esforço de criticarmos nossos próprios pontos de vista e confessarmos sua relatividade, jamais conseguiremos uma informação correta sobre a psique de nossos analisandos e nem uma introspecção suficiente em sua psique. Pode-se pressupor por parte do analisando ao menos uma certa disposição de ouvir e levar a sério a opinião do analista, mas é preciso reconhecer-lhe o mesmo direito por parte do analista. Ainda que tal comportamento seja indispensável para qualquer entendimento intelectual e constitua portanto uma necessidade óbvia, é preciso lembrar sempre que na terapia é mais importante que o paciente entenda do que sejam satisfeitas as expectativas teóricas do analista. A resistência do analisando contra a interpretação do analista não deve ser vista como necessariamente errada, deve ser vista antes como sinal evidente de que algo não vai bem, ou o paciente ainda não está em condições de entender, ou a interpretação não corresponde à verdade. Abstraindo desses problemas fundamentais, a psicologia em si apresenta dificuldades suficientes quando se trata da questão de como interpretar os sonhos de outra pessoa ou, em outras palavras, de como entender símbolos. Neste empreendimento somos dificultados por nossa tendência quase insuperável de preencher com projeções as lacunas inevitavelmente presentes em nossa compreensão, pela suposição de que nossos pensamentos são também os do nosso interlocutor. Esta fonte de erros é possível eliminá-la com o meu método de averiguar o contexto das imagens oníricas e de renunciar a pressupostos teóricos, com exceção da hipótese heurística de que os sonhos têm algum sentido. No que diz respeito, pois, aos resultados de nossa interpretação, não há nenhuma regra, menos ainda uma lei de que a finalidade geral do sonho seja uma compensação, ainda que pareça ser. Ao menos poderíamos indicar a compensação como a hipótese mais promissora e fecunda. Às vezes o sonho exibe claramente seu caráter compensador. Um paciente, muito convencido de si e de seu caráter superior, sonhou com um vagabundo bêbado, que se revolvia na sarjeta. O sonhador disse: no sonho é horrível como uma pessoa pode descer tanto. O sonhador não me revelara que em sua família havia uma ovelha negra, seu irmão mais novo era um inútil, um alcoólico arruinado. Ele mesmo não sabia quantas vezes chateara os outros com sua superioridade moral, que também era a causa de sua impotência. Uma senhora que tinha um alto conceito de sua compreensão psicológica inteligente sonhava sempre de novo com uma senhora que ela encontrava às vezes em reuniões sociais. Não conseguia suportá-la, achava-a vaidosa, desleal e intrigante. Ela se admirava porque tinha que sonhar de uma forma amigável, íntima e fraterna com uma pessoa que era tão diferente dela. O sonho queria certamente indicar que ela fora sombreada por um caráter inconsciente como o daquela mulher. Como tivesse uma ideia bem determinada de si mesma, não tinha consciência de seu próprio complexo de poder e de seus próprios motivos desonestos. Mais de uma vez afloraram essas situações desagradáveis, mas sempre foram atribuídas a outras pessoas e nunca às suas próprias maquinações. Não é apenas o lado inconveniente que passa despercebido, não recebe atenção e é reprimido, mas também qualidades positivas podem receber o mesmo tratamento. Este caso pode ser encontrado, por exemplo, num homem aparentemente modesto, que menospreza a si mesmo com maneiras cativantes, apologéticas ou servis,
um homem que sempre fica atrás e no plano de fundo, ainda que, aparentemente consciente e por razões de cortesia, não perca uma oportunidade de marcar presença. Seu julgamento é bem embasado, competente mesmo e aparentemente bem compreensível, apesar disso dá a entender um certo plano superior e indizível a partir do qual o assunto em discussão poderia ser considerado, visto ou manipulado de um modo mais elevado. Esta pessoa sonha repetidas vezes com encontros com grandes homens como Napoleão I e Alexandre Magno. Seu evidente complexo de inferioridade se vê claramente compensado por essas visitas importantes. Mas surge ao mesmo tempo a questão crítica: quem sou eu para receber visitas tão ilustres? Visto assim, o sonho indica que o sonhador alimenta uma secreta mania de grandeza como antídoto para seu complexo de inferioridade. Sem saber, a imagem de sua grandeza coloca-o na situação de imunizar-se contra todas as influências de seu meio ambiente, nada lhe cala fundo e, assim, pode eximir-se de compromissos que para outras pessoas são obrigatórios. Assim, por exemplo, não se sente obrigado ou chamado a provar a si mesmo ou aos outros que seu julgamento relevante se baseia em méritos correspondentes. Não é apenas solteiro, mas também estéril intelectualmente. Conhece bem a arte de fazer circular boatos e suposições sobre sua importância, mas nada há que comprove alguma realização sua. Ele joga este jogo vazio com total inconsciência, e o sonho procura trazer-lhe isto à consciência de forma notoriamente ambígua, seguindo o velho ditado, do quant volentim fata, nolentim traum. Ser tão familiar de Napoleão a ponto de tratá-lo por tu e ser conhecido de Alexandre Magno é tudo o que um complexo de inferioridade poderia desejar, ou seja, uma confirmação global da grandeza atrás dos bastidores, uma verdadeira realização de desejos que simula méritos, mas sem consumar as obras para isso exigidas. Mas porque o sonho não pode comunicar isso aberta e diretamente, sem usar de rodeios que parecem enganar-nos de uma forma quase traiçoeira? Esta pergunta me foi feita várias vezes e também eu já a fiz. Surpreende-me como de modo irritante os sonhos parecem evitar uma mensagem clara ou preterir um ponto decisivo. Freud postulou a existência de um fator específico, chamado sensor, que supostamente deturparia as imagens do sonho, tornando-as irreconhecíveis ou enganosas, para falsear a consciência onírica sobre o verdadeiro objeto do sonho, isto é, o desejo incompatível. Pela ocultação do ponto crítico, presumia-se que o sono do sonhador ficaria protegido contra o choque de uma recordação desagradável. Mas o sonho como guardião do sono é uma hipótese improvável, uma vez que os sonhos também perturbam muitas vezes o sono. Parece antes que, em vez de um sensor inconsciente, a própria consciência produz um efeito extintor nos conteúdos subliminares. A subliminaridade corresponde ao que Janet chama de abaecimento nível mental. Isto é uma queda de tensão energética em que os conteúdos psíquicos perdem as propriedades que possuem no estado consciente. Perdem sua determinação e clareza, e as conexões se tornam vagamente análogas, ao invés de racionais e compreensíveis. Assim que a tensão aumenta, ficam menos subliminares, mais precisas e mais conscientes. Isto é um fenômeno puramente energético que pode ser observado em todos os estados sonambúlicos, seja por cansaço excessivo,
por febre ou por toxinas. Não há razão para presumir que o abaisemen sirva para proteger os desejos incompatíveis de serem descobertos, ainda que às vezes possa acontecer que um desejo inaceitável se perca com a diminuição da consciência. Por ser o sonho, de acordo com sua natureza, um processo subliminar, não pode produzir pensamentos claramente delineados. Caso contrário, deixaria de ser sonho e se tornaria de imediato conteúdo consciente. O sonho nada mais pode do que saltar por cima de todos os pontos que têm especial relevância para a consciência. Ele manifesta o fringe of consciousness, como o esmaecido brilho das estrelas durante um eclipse total do Sol. Não deveríamos render-nos ainda hoje à ideia antiquada de que os mitos e os símbolos são invenções inúteis de uma fantasia jocosa, mas entender que são principalmente manifestações de uma psique que se encontra fora do âmbito de nosso controle consciente. Uma consciência objetiva e bem orientada não é privilégio da mente, pois ela atua na totalidade da natureza viva. Não há diferença fundamental entre configuração orgânica e psíquica. Assim como a planta gera sua flor, a psique produz seus símbolos. Todo sonho dá testemunho desse processo. As forças instintivas influenciam a atividade da consciência de forma positiva ou negativa através de sonhos, intuições, impulsos e outros acontecimentos espontâneos. Neste sentido, tudo depende dos conteúdos propriamente ditos do inconsciente. Se contiver muito mais do que normalmente devia ser consciente, sua função fica deturpada e embaraçada, surgindo então coisas que não se baseiam em verdadeiros instintos mas que devem sua existência inconsciente ao fato de terem sido tornadas inconscientes através da repressão ou da negligência. Elas se sobrepõem de certa forma à psique inconsciente normal e deturpam sua manifestação natural de símbolos e motivos arquetípicos. Por isso, para uma psicoterapia que se ocupa com as causas de um distúrbio é muito natural, assim como para a Igreja que em muitos aspectos antecipou há tempos as técnicas modernas, começar com uma confissão mais ou menos voluntária que inclua todas aquelas coisas pelas quais temos repugnância ou horror, das quais temos vergonha ou medo. Ao menos é esta a regra. Na praxis, porém, este procedimento é muitas vezes invertido porque sentimentos fortíssimos de inferioridade ou grave debilidade dificultam ao paciente ou o impossibilitam de encarar uma escravidão e inutilidade ainda mais profundas. Muitas vezes julguei mais útil proporcionar ao paciente um modo de ver positivo, em outras palavras, criar uma base onde pisar, antes de abordar coisas mais dolarussas e mais acabrunhadoras. Os sonhos e suas imagens ilustrativas, passíveis de muitas interpretações, devem sua forma, por um lado, aos arquétipos e, por outro lado, a conteúdos reprimidos. Portanto, possuem dois aspectos e dão êxito a dois modos de interpretação. Pode-se colocar a ênfase no aspecto arquetípico ou no aspecto pessoal. O primeiro indica a base global e sadia dos instintos, enquanto o outro mostra a influência patológica da repressão e dos desejos infantis. Com um exemplo bem simples, gostaria de trazer aqui o sonho do autoengrandecimento, onde se é convidado pela rainha da Inglaterra para o chá, onde se conversa com o Papa ou com Stalin, tratando-se mutuamente por tu etc. Se o sonhador for um esquizofrênico, a interpretação prática do símbolo dependerá muito do estado de consciência.
Se estiver claramente convencido de sua grandeza, então um abafador seria indicado. Mas tratando-se de um pobre vermezinho, já vergado ao peso de sua inferioridade, uma diminuição ainda maior equivaleria a uma crueldade. No primeiro caso é recomendável um tratamento redutivo, e facilmente se poderá demonstrar, por meio do material associativo, que as intenções do sonhador são inconvenientes e infantis e que elas brotam muitas vezes dos desejos infantis de ser igual ou superior aos pais. No outro caso, em que um sentimento de inutilidade pervadiu tudo e já suprimiu qualquer aspecto positivo, seria totalmente inoportuno mostrar ao sonhador que ele é infantil, ridículo ou mesmo perverso. Semelhante procedimento só fortaleceria seu sentimento de inferioridade e provocaria uma resistência indesejável e excessiva ao tratamento. Não existe uma técnica terapêutica ou doutrina, aplicáveis em geral, pois cada caso submetido a tratamento é um indivíduo numa situação específica de vida. Lembro-me de um paciente do qual precisei tratar durante 9 anos. Eu só o via algumas semanas por ano, pois residia no exterior. Eu sabia desde o começo onde estava realmente seu problema, mas percebi também que a menor tentativa de uma aproximação da verdade seria respondida com reação muito forte e com tal autodefesa que provocaria um rompimento total. Nolans Volens tive que fazer o melhor para manter a relação e condescender com sua tendência, apoiada em seus sonhos. Tinha que desviar a conversa do assunto mais importante que, de acordo com o que seria de se esperar racionalmente, precisava ser abordado. Isso prolongou-se tanto que eu me culpava de estar levando meu paciente ao erro, e unicamente o fato de seu estado melhorar lenta mas visivelmente me deteve de confrontá-lo brutalmente com a verdade. No 10º ano, o paciente se declarou curado e livre dos sintomas. Fiquei surpreso e estive a ponto de colocar em dúvida sua afirmação, pois teoricamente não podia estar curado. Percebendo minha surpresa, disse sorrindo: agora gostaria de agradecer especialmente por seu tato e paciência que me ajudaram a contornar a causa dolorosa de minha neurose. Agora estou preparado para lhe contar tudo. Se eu tivesse estado em condições, teria falado sobre isso já na primeira consulta. Mas isso teria estragado meu relacionamento com o senhor. Então, o que teria acontecido? Entraria em colapso moral, teria perdido o chão sob meus pés e meu último amparo. No decorrer dos anos, porém, aprendi a confiar no Senhor e, na medida em que minha confiança crescia, melhorou também meu estado. Melhorou porque restabeleceu-se minha fé em mim mesmo, e agora estou forte o bastante para lhe falar sobre as verdadeiras coisas que me perturbavam. Depois disso fez uma confissão detalhada, e isto me abriu os olhos para o fato de que o nosso tratamento devesse ter tomado um rumo tão estranho. O choque inicial fora tão grande que ele não conseguiu enfrentá-lo sozinho. Foram precisos 2, e nisso consiste a tarefa terapêutica, e não na satisfação de pressupostos teóricos. Desses casos se aprende a seguir as linhas de desenvolvimento que se vão formando a partir do material fornecido pelo paciente e da disposição de seu caráter, em vez de orientar-se por considerações teóricas em geral que talvez nem sejam aplicáveis ao caso atual. Minha experiência e meu conhecimento das pessoas, reunidos ao longo de 60 anos,
ensinaram-me a considerar todo o caso como uma vivência nova, onde o que mais importa é encontrar a abordagem individual. Não tenho medo de enveredar por um estudo profundo sobre acontecimentos e fantasias infantis ou começar pelo que está por cima, mesmo que se devesse tratar de especulações metafísicas as mais nebulosas e improváveis. Tudo depende de saber se sou capaz de aprender a linguagem do paciente e se posso seguir a tateante busca de seu inconsciente por um caminho para a luz. Uma pessoa pode precisar disso, a outra talvez do contrário. As diferenças entre as pessoas são deste tipo. Isto vale também em grande parte para a interpretação dos símbolos. Dois indivíduos podem ter quase o mesmo sonho, mas quando um é novo e o outro é mais velho, os problemas que os afligem são diversos. Neste caso seria absurdo enfocar os dois sonhos da mesma maneira. A imagem onírica é, por exemplo, uma grande planície pela qual cavalga um grupo de homens jovens. O sonhador está adiantado em relação aos outros e precisa saltar por cima de um valão cheio de água, o que ainda está tentando, enquanto os outros caem na água. O jovem sonhador é por natureza cauteloso e introvertido e tem bastante medo da aventura. O homem mais velho, porém, teve sempre uma natureza arrojada e destemida, e levou uma vida ativa e empreendedora em todos os sentidos. Quando teve o sonho, era inválido, não conseguia ficar quieto, dava muito trabalho ao médico e à enfermeira e causava a si mesmo danos por causa da desobediência e do desassossego. O sonho mostra claramente ao homem jovem o que ele deveria fazer e ao homem mais velho o que ele ainda faz agora. Enquanto o jovem temeroso precisa de um incentivo, o mais velho estaria disposto a arriscar o salto a qualquer hora. Mas seu espírito empreendedor ainda flamejante é precisamente o seu maior problema. Este exemplo pode mostrar que a interpretação de sonhos e símbolos depende muito da constituição individual do sonhador. Os símbolos não possuem apenas uma, mas várias interpretações, às vezes apresentam mesmo um par de opostos como, por exemplo, a stella matutina, estrela da manhã, ou Lúcifer, o que carrega a luz, que é um conhecido símbolo de Cristo e, ao mesmo tempo, o demônio. O mesmo vale para o leão. A interpretação correta depende do contexto, isto é, das associações ligadas à imagem onírica e do estado de espírito efetivo do sonhador.